Opa, que bom que você está aqui, seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai falar sobre os efeitos hipnóticos, porque aqui agora, meu amigo, agora é que a gente chegou no X da questão. Tudo que você aprendeu até aqui, você aprendeu para chegar nesse momento, não é não? Fala a verdade, conta para mim. Conta pro tio aqui, não é? Você aprendeu tudo isso só para você fazer os efeitos que você quer com o teu coleguinha, com as pessoas que estão aí perto de você, não é não? Não é não? Ó, tô ligado na tua. Então, aqui é o momento de você usar a tua criatividade. E como sugestão, você pode pesquisar aí na internet por street hipnose. Street é rua, né? Então pesquisa street em inglês, né? Hipnose. E você vai ver um monte de gente fazendo hipnose de rua. E na hipnose de rua você vai ver isso tudo aplicado na prática, né? As pessoas abordando as pessoas, fazendo pré-talk, fazendo o que precisa ser feito ali, né? Fazendo a indução, o aprofundamento e já botando a sugestão e já tendo os efeitos, alucinando e fazendo tudo isso. É muito legal. Então lá é o lugar de você buscar nessa galera toda que está fazendo isso os efeitos e você vê como é divertido, como é engraçado, quanta coisa que as pessoas fazem. É muito engraçado o poder que a nossa mente tem e que a gente não conhece, a gente desconhece a capacidade incrível que a nossa mente tem. Mas basicamente aqui eu quero te falar nessa aula sobre uma escala de sugestões, tá? Porque existem algumas sugestões de um determinado tipo que elas pegam mais facilmente do que outras. E primeiro é importante você saber se a pessoa, eu falei lá no começo, se a pessoa ela é visual, auditiva ou sinestésica. Então, pegue o sistema representacional da pessoa e trabalhe com alucinações ou com efeitos visuais a partir do sistema dela, certo? Se ela é uma pessoa visual, trabalhe com alucinações visuais. Se ela é uma pessoa sinestésica, trabalhe com sensações, tá? Mas independente disso, eu vou mostrar aqui para você uma escala de sugestões, tá? Por onde você deve começar? Se você não sabe qual é a primeira sugestão que você vai dar para ver se pega ali na pessoa, comece pelo seguinte: a escala diz assim que o primeiro tipo de sugestão que as pessoas tendem a receber, aceitar mais facilmente, são sugestões físicas, efeitos físicos, do tipo lá no Mãos Coladas 2, que é a mão colada assim, né? É uma sugestão física. Então você pode dizer para pessoas, digamos que você não tenha trazido a cola ali do Mãos Coladas, eu já vou falar sobre isso, sobre transferência, você fez uma indução, a pessoa fechou os olhos, você fez o aprofundamento, ela está em transe, você diz assim, você pode dizer assim, agora eu quero que você imagine que existe uma cola bem quente aqui nos seus olhos e que está colando as suas pálpebras. E que as suas pálpebras estão ficando totalmente coladas, esses músculos em volta desses olhos completamente desligados, né? E aí eu vou contar de 1 até 3, no 3 você vai abrir os olhos e os olhos não vai dar para você abrir os olhos, né, meu Deus do céu? Eu vou contar de 1 até 3 e no 3 você vai tentar abrir os olhos e não vai conseguir porque eles vão estar completamente colados. 1, 2, 3. Tente abrir os olhos sem conseguir. E aí veja a pessoa tentando assim. Talvez, né? Provavelmente, se você fez tudo certinho até aqui, ela não vai conseguir. Ela vai ficar assim tentando. Você pode dizer, pode parar de tentar, né? Para ela não forçar, porque também senão ela vai conseguir. Agora, se você disser, tente abrir os olhos sem conseguir, a pessoa abrir os olhos, você vai dizer, perfeito. Eu te disse para você tentar abrir os olhos sem conseguir, você abriu os olhos. Tá tudo bem, você escolheu assim. Se você escolher algo diferente em outro momento, a gente pode fazer diferente. Sempre faça isso, nunca aceite que o erro é teu. Nunca aceite que o problema é teu, que faltou entendimento da sua parte, ou que faltou perícia da tua parte, ou que faltou alguma coisa. Não é você, né? É importante que você passe sempre a responsabilidade para a pessoa para que ela esteja engajada no processo. Porque se ela não quiser, não vai acontecer. Por mais que você seja o melhor hipnólogo do mundo, se a pessoa não quiser, não vai dar certo. Tá? Então você faz a cola ali nos olhos. Aí o que você pode fazer, por exemplo, também, de efeitos físicos, assim, né? Você pode colar as mãos, dizer para a pessoa de olhos fechados que as mãos estão fechadas e coladas e que você vai contar de 1 até 3. Ela vai poder abrir os olhos e vai continuar com essas mãos completamente coladas. E quanto mais ela tentar separar, mais coladas essas mãos vão ficar. Aí você diz 1, 2, 3, a pessoa abre os olhos e ela vai tentar separar e não vai conseguir. Né? Isso aqui é muito legal, a gente vê a cara das pessoas quando a cola pega e elas ficam assim, meu Deus, é muito louco porque eu não consigo, cara, é muito divertido isso, sabe? Uma coisa que é legal você fazer também, que você pode fazer para efeitos físicos, é você trazer a cola lá do Mãos Coladas. Isso já é mais uma malandragem, sabe? Em vez de você fazer, sabe esse Mãos Coladas que eu falei lá no começo, que é o Mãos Coladas 2, que é esse aqui com os dedos assim? Digamos que a pessoa colou a mão desse jeito, né? Ela já está em transe, porque esse jeito aqui não tem um efeito
placebo, né? Não tem aquele efeito de convincer, né? Ele tá colado. Se tá assim e a pessoa tá com os olhos vidrados ali tentando separar sem conseguir, a mão já tá colada. Aí o que você pode fazer? A pessoa já está em transe, não precisa mais indução, não precisa aprofundamento, não precisa nada. Se ela tá assim e tá fissurada ali, ó, ela já foi, meu amigo, ela já foi. Aí o que você pode fazer? Você pode dizer, olha aqui para mim. Quando eu estalar os meus dedos, a cola que está na sua mão vai sair da sua mão e vai ir para sua boca. E você não vai conseguir falar. Aí você pode olhar nos olhos da pessoa e dizer assim, 1, 2, 3 e fazer assim, ó. E sabe o que vai acontecer? A pessoa vai separar as mãos e não vai conseguir falar, vai ficar com a boca colada. É muito louco. Aí ela vai ficar assim, Aí você diz assim, olha aqui de novo, quando eu contar até 3, eu vou estalar os dedos e a cola vai sair da sua boca. Só que ela vai para os seus pés e vai te colar no chão. E você vai ficar sem poder se mexer. Olha nos olhos da pessoa para ela ter certeza que você está falando algo com convicção mesmo. E diz 1, 2, 3 e faz assim. Ó. Cara, é muito engraçado. A gente ri demais vendo isso acontecendo. Essa transferência da cola. Isso tudo são efeitos físicos, né? Então você pode dar um efeito físico de dizer para a pessoa esticar o braço assim e dizer que o braço vai ficar impossível de dobrar, né? A gente sempre sugere aqui na hipnose clássica que você fez um efeito do tipo assim, colou os pés, ou colou os braços, colou os olhos, né, alguma coisa assim, você diz para a pessoa, então agora fecha os olhos quando você terminou aquele efeito, porque cada vez que ela fecha os olhos, ela é o que a gente chama do fracionamento, né? Quando ela fecha os olhos, cada vez que ela fecha de novo, ela vai num transe mais profundo e mais profundo. Então você diz para a pessoa abrir os olhos para testar o efeito que você criou, certo? E aí quando terminou de testar aquilo ali, você diz tudo bem, agora fecha os olhos, você pode criar a âncora específica para ela entrar no transe novamente, que a gente chama de signo sinal ou âncora mesmo. Então você pode simplesmente dizer feche os olhos, ou você pode dizer, olha aqui para mim, 3, 2, 1, durma. Tanto faz, é você que vai criar a âncora que você quer que ela leve, né? Que leve ela para aquele estado. E aí quando essa âncora está criada, ao longo dos efeitos, né, você faz um efeito, a pessoa terminou de fazer aquela experiência com o efeito, e aí você vai ativar a âncora para ela fechar os olhos e relaxar de novo, entrando no transe de novo, porque aí ela vai cada vez mais e mais profundo. Cada vez que ela entrar no transe de novo, ela vai mais a fundo, né? Então digamos que a âncora que você crie seja, cada vez que você olhar nos meus olhos, né, e que eu olhar nos seus olhos, e eu falar a palavra durma, você vai mergulhar mais e mais profundo. Então você olha nos olhos da pessoa e diz 3, 2, 1, durma. Pode até estalar os dedos se você quiser, fica bonito para quem está em volta, mas não precisa de nada. Você podia só dizer feche os olhos e relaxe, e pronto, a pessoa já foi, né? Mesmo sem criar uma âncora necessariamente, sem criar um signo sinal. Então, você vai fazendo a pessoa entrar de novo. Então, por que a gente pede para a pessoa fechar os olhos todas as vezes? Uma é porque ela entra cada vez mais e mais fundo. E a segunda é porque talvez, de olhos fechados, ela se concentre mais. De olhos abertos, às vezes ela fica olhando para a cara das outras pessoas, fica olhando a paisagem, as árvores, os pássaros, sei lá. Ela pode se distrair e não se concentrar tanto na tua sugestão e a sugestão não colar tão bem. Então por isso a gente fecha os olhos, ela entra num transe mais profundo ainda e ela se concentra mais no processo, né? Então cada vez você faz um efeito, você descreve o efeito de olhos fechados, aí você diz eu vou contar até 3, você vai abrir os olhos e vai acontecer isso, que é justamente o efeito, né? 1, 2, 3, olhos abertos, a pessoa vai tentar, deu, não deu, tanto faz, você diz, agora ativa a âncora, fecha os olhos e mergulha no transe de novo. E aí faz um novo efeito. Entendeu? Beleza? Fez sentido para você? Não fez sentido? Então, esses são os efeitos físicos, certo? Nessa escala de efeitos, na escala de sugestões, os próximos efeitos são os efeitos sentimentais, certo? Então, efeitos sentimentais que você pode evocar aí são, por exemplo, alegria, sabe? Cada vez que tem gente que instala o botão do riso, sabe? Tipo, nesse teu ombro aqui, ó, eu vou instalar o botão do riso. Quando eu encostar aqui nesse ombro, você vai começar a dar risada, você vai sentir uma alegria tão grande como o dia que foi mais engraçado da tua vida, ou a piada mais engraçada da tua vida. E sempre que encostar aqui nesse ombro, você vai ficar muito alegre, né? Então a pessoa pode estar lá de olhos fechados, você vem e encosta no ombro dela, ela vai começar a dar risada, né? Aquela alegria vai tomar conta dela. E tem gente que faz o contraste, tipo, nesse ombro tem um sentimento de tristeza muito profundo, um sentimento de tristeza, mesmo um desânimo.
Então o que você vai? Fica brincando com a pessoa ali de olhos fechados, você toca nesse ombro, ela fica alegre, né? Fica altiva. Aí você toca nesse ombro, ela se abaixa, assim. Para quem tá vendo, é uma experiência muito louca, assim. Parece que você está controlando a pessoa, mas na verdade é a pessoa que está querendo passar por aquela experiência, né? Então efeitos sentimentais é o segundo nessa escala de efeitos. Os próximos efeitos são os efeitos sinestésicos, que são as sensações, basicamente, né? Por exemplo, ela sentir frio. Você dizer assim, olha, tem um termômetro aqui, ela de olhos fechados diz assim, tá vendo que tem um termômetro, um termostato aí na tua frente? Agora você vai girar esse botão aí, esse termostato vai começar a diminuir a temperatura. E junto com ele vai diminuir a temperatura do ambiente. E vai ficando 10 graus, 5 graus, 0 graus. Agora são 10 graus negativos e você vai ver, tem gente que começa a tremer, sabe? Tem gente que começa a se arrepiar toda, pedir casaco e tudo. E do mesmo jeito você pode fazer o contrário, dizer que de repente esquentou e o termostato vai girando para o outro lado e vai ficando mais e mais quente e fica insuportável um calor tão forte. Às vezes a galera tá de blusa e quer tirar a blusa, assim, porque tá sentindo realmente aquele calor, né? Uma alucinação sinestésica, né? Ele tá sentindo o calor que ele tá vivendo naquele momento lá dentro do transe, né? Muito louco. E os últimos efeitos nessa escala de efeitos são os efeitos mentais. Então, eles são os últimos dessa escalada. Tem gente que começa por eles muitas vezes, mas segundo essa escala, o ideal é você deixar eles para o final. Então, o que é um efeito mental? É, por exemplo, a pessoa esquecer o nome dela, ela esquecer um número, ela trocar o nome dela por um outro nome, você fazer ela achar que em vez dela ser um homem, ela é uma mulher, ou você achar que ela, fazer ela se convencer que ela é uma árvore, que ela é um cachorro, ou que ela é uma galinha, como acontece em programas de televisão, que a pessoa tem a convicção que ela é uma galinha, ela cacareja como uma galinha e bate as asas, né? Porque naquele momento, naquela experiência, ela aceitou a sugestão de ser uma galinha. E ela se comporta como uma galinha, ela pensa como uma galinha, ela age do jeito que ela acha que aquela galinha age. Aqui entram também os efeitos de, por exemplo, a pessoa falar uma outra língua. Não quer dizer que a pessoa vai falar outra língua do jeito certo. Ela vai falar outra língua do jeito que ela acha que é a outra língua, né? Por exemplo, vai dizer, agora você vai aprender a falar mandarim. E aí a pessoa não sabe mandarim, mas ela tem uma ideia de como é que se fala o mandarim. E ela vai falar um xing ling ling, alguma coisa do tipo, sei lá como é que é, né? Aí você vai dizer, não, a partir de agora você vai falar russo. O russo tem um tom, parece, né, olhando assim, um tom mais fechado, né? Umas palavras mais pronunciadas. Então ela vai falar o russo do jeito dela, né? Ou vai falar o alemão do jeito dela. Não vai falar palavra nenhuma certa, mas ela vai falar do jeito que ela acha que é. Então, essas alucinações mentais, elas são muito loucas, né? Você pode dizer para a pessoa imaginar que ela está na praia e quando ela abrir os olhos, ela vai continuar vendo a praia daquele momento que ela estava, mesmo estando aqui de olhos abertos. E tem gente que acessa isso de forma muito fácil, sabe? Tem gente que é sonambúlico, né? Que são as pessoas que acessam o estado de transe de forma muito intensa, que acessam isso de forma muito tranquila e que tem alucinações visuais. E se você encontrar uma pessoa dessas, essa é uma joia rara, né? Se abrace com ela e faça muita coisa com ela, porque elas são muito especiais, elas são muito divertidas, assim, né? Tem uma pessoa que eu fiz uma vez e eu disse para ela, feche os olhos, imagina que você está na praia, e a hora que ela fechou os olhos, ela já estava trepidando, já estava longe, né? E daí eu pedi para ela me descrever como é que era a praia e tal. E aí eu estava do lado dela, o marido dessa pessoa estava na frente, a filha do lado. Aí eu disse assim, você vai abrir os olhos e você vai ver que só tem eu e você nessa praia e mais ninguém. E ela abriu os olhos na casa dela, com as pessoas em volta, e ela só via eu e ela. Né? E não tinha mais ninguém, o marido na frente, ela não viu, ela olhava assim sem ver, sabe? Como se passasse através dele. E ela me dando detalhes da praia. Não, ali tem as ondas, ali tem uma palmeira, ali tem não sei o que lá e tal. E eu perguntei, quem mais está aqui? Só nós dois. Eu falei, e aqui do lado tem alguém, né? Tava a filha dela aqui do lado. Ela assim, não tem ninguém não, só nós dois. Aí é muito louco, né? Como é que pode a gente ver a certeza que a pessoa está falando aquilo? E aí o que acontece, por exemplo, tem gente que faz objetos flutuarem, porque assim, imagine que você está sendo hipnotizado, né? E eu estou nesse ambiente. E o hipnólogo aí diz para você que aqui nesse ambiente do vídeo não tem nenhuma pessoa, certo? Você vai ver um vídeo apenas com a parede branca, né? E aí você vai olhar, se estiver no estado de transe bem profundo e for uma pessoa sonambúlica, você só vai ver a parede branca, mesmo que eu esteja aqui, você não vai me ver, porque o teu cérebro vai me tirar da cena e vai preencher lá de branco, né? É louco isso, mas é verdade. E daí o que acontece? Se eu pegar essa caneta aqui, por exemplo, o hipnólogo pode dizer para você assim, agora você vai ver uma caneta que vai passar flutuando aí na sua frente. E eu fizer isso aqui, ó, você vai ver só a caneta. E a caneta vai estar flutuando, entendeu? E isso é uma sensação muito louca para quem está passando pela hipnose, né? Quem está lá diz assim, meu Deus, que loucura.
Então, esses são os efeitos mentais. E como você pode fazer, por exemplo, para esquecer o nome, né? Fazer com que a pessoa esqueça o nome? Você pode dizer para a pessoa assim, imagina que você está numa sala de aula, talvez na sala de aula da tua infância, numa outra sala de aula, e escreva o teu nome aí no quadro dessa sala, certo? E agora você pega um apagador e apaga o teu nome desse quadro, apaga completamente tudo que está aí. Muito bem, e agora eu vou contar até 3, você vai abrir os olhos e você não vai lembrar o seu nome, como aquele nome do quadro que foi apagado não existe mais e você não lembra. 1, 2, 3, abre os olhos, aí você pode desconversar, falar outra coisa e você vai perguntar para a pessoa, como que é teu nome? E a pessoa provavelmente não vai lembrar, e é muito engraçado mesmo, porque ela fica assim, hã? Quê? Como? Como é que foi? Né? Como que eu não sei meu nome? Ou tem gente que diz assim, eu sei o meu nome, mas eu não consigo falar, eu não consigo, não sai. É uma coisa bem engraçada mesmo. Existe outra forma, eu fiz uma vez, para a pessoa imaginar que ela está olhando para a identidade, né, a carteira de identidade dela, e ela vê o nome dela escrito ali bem certinho. E as letras começam a se embaralhar, e de repente as letras fogem do papel e no lugar do nome dela fica em branco. E daí abre os olhos e a pessoa não lembra mais. Ou às vezes, eu fiz outra vez também, essa aí as letras se embaralhando, e as letras se embaralharam e mudaram de nome. E daí você vê, sei lá, a mulher era Joana e você vê ali escrito João. Né? E você vai olhar e vai ver que tem uma foto tua do outro lado, é você mesmo e está escrito João atrás. E você vai achar estranho inicialmente, é normal, mas você se lembra que você realmente é João e que João é o teu nome, que pode ser estranho para os outros, mas para você é normal, você nasceu com esse nome. E aí você pode abrir os olhos trazendo a lembrança de que você se chama João. Aí 3, 2, 1, a pessoa abre os olhos, como é que é teu nome? João, e a pessoa fala com convicção. É um negócio muito louco, é muito engraçado. Pesquisa aí, Street Hipnose, que você vai achar um monte de sugestões. Eu quero saber de vocês também, né? E aí, quais as coisas que vocês costumam fazer na hipnose? Quais as rotinas que vocês fazem? Que tipo de alucinações vocês causam? Contem aí pra gente no grupo, coloquem fotos, vídeos, contem essas histórias. A gente tá aqui pra isso, né? Pra gente aprender, pra gente criar junto, tá bom? Te espero na próxima aula. Até lá!